Hoje a gente tem uma amiga minha aqui, a pastora Ariadne. Ela já pode estar vindo aqui. Ela vai trazer a palavra para a gente. Eu vou dizer assim, que a gente ela é pastora lá na 80, né? E eu fui de lá por muitos anos. Eu cresci lá desde pequenininho. E eu aprendi muito com ela não sabe, mas eu vou contar aqui. Porque a gente hoje em dia, como eu vejo minha filha e a Meli, o Bernardo, a gente cresceu assim nesse ambiente. Até a Andréia também. A gente era da mesma idade, a gente vivia na igreja assim. E eu lembro de um dia na escola, a gente ia junto para a escola. A gente, eu acho que um período a gente ia e voltava junto da escola, mais uns amigos. E um dia eu estava sozinho com ela, assim, na hora do recreio, e eu fui bem assim: Ariadne, você viu que tal pessoa fez tal coisa? Cara, aquele dia foi um ensinamento, meu Deus. Ela falou assim: Bruno, não, vamos fazer o seguinte, vamos esperar a pessoa chegar, daí você fala dela. Meu Deus, cara. Você não lembra, mas em mim que foi o soco, né? Doeu. Mas depois daquele dia eu aprendi. Foi um ensinamento. E é uma amizade boa. É uma amizade boa. Porque amigo faz isso. Amigo não vai com você, aquela coisa arada. Mas não, ela chegou e com amor, do jeitinho dela, falou: não, Bruno, não é legal, não vamos falar dessa pessoa. A hora que ela chegar, se você quiser, você conta para mim e conta para ela também. Foi um ensinamento. Mas hoje, vamos orar por ela, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para entregar para nós, através da vida dela. Amém? Senhor, coloco diante de Ti, Ariadne. Eu peço que o Senhor use ela, que o Senhor ministre a vida dela, que o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações. Tudo que o Senhor tem para trazer para a sua igreja, para a edificação, Pai. Eu peço que o Senhor traga a memória dela, que ela não esqueça, Senhor, que ela seja conduzida pelo Teu Espírito, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Bom dia. Paz seja convosco. Já estou chorando aqui, já lembrando da nossa caminhada, né, Bruno? Meu Deus, a gente era unha e carne, né, na adolescência. E hoje a gente vendo tudo, né, eu penso às vezes, olho o Bruno para frente, né, desenvolvendo aqui, pastor que tem incentivado ele, para a gente é uma alegria, porque realmente ele foi também esse amigo, essa pessoa abençoada, fiel ao Senhor, enquanto esteve conosco lá na nossa igreja e continua sendo aqui. Eu sei que é uma pessoa de caráter, de bênção, que tem abençoado muito vocês aqui e vai continuar abençoando. E eu agradeço a oportunidade ao pastor Roberto, a pastora Sandra, que eu amo muito, são pessoas que a gente admira, de nos permitir estar aqui nessa manhã, e o Bruno, né, por nos convidar, né? Estava falando para ele agora de manhã que o que eu vou falar aqui hoje é algo que eu tenho falado. Eu sempre falo isso. Talvez meu marido tenha até... Está aqui comigo meu marido e meu filho. Eu tenho até sido às vezes meio repetitiva, mas é algo que o Senhor fala e eu falo: Deus, o Senhor quer que fale isso de novo? e tem a ver com propósito, né? E eu tinha... Na quinta-feira, estava de escala, eu falo, né? Lá no nosso culto. E o Senhor me trouxe uma palavra realmente relacionada também a propósito. E eu achei que era isso que o Senhor queria falar, não que essa não seja. E quando Ele me chamou, eu falei algumas coisas no culto, bem específicas assim. E a primeira coisa que eu pensei, falei: acho que não... porque eu estava meio receosa quando Ele me mandou o convite, né? Assim, tipo, será? E aí eu tinha falado algo sobre isso. E ia de encontro com o que eu tinha falado, né? Tipo assim, você precisa, né, fazer o que você está falando. Daí eu dei um passo meio para trás, falei: o culto deles não posso, hoje eu estou de escala no culto, é meu louvor, tem batismo. Daí o Espírito Santo, o culto deles é de manhã. Daí falei: tá bom, Jesus, então vamos ver, né? Eu confirmei com ele se era de manhã o culto, daí falei com o meu pastor, né? E
Deus falou assim para mim, você já tem uma palavra. E eu achei que era a palavra que eu tinha dado na quinta-feira. Eu falei, bom, já tenho mesmo, tá fresca aqui, né? E hoje pela manhã eu falei, Deus, o Senhor confirma, porque, né, é muito sério você levar a palavra para um povo, né, aquilo que o Senhor quer que fale. E eu não queria simplesmente só porque eu já tinha uma palavra pronta ali da quinta-feira, vamos dessa que eu já tenho aqui. Então, hoje pela manhã me veio algo na minha mente, assim, e eu fui ver algumas anotações que eu tenho no meu celular e tal, e Deus falou, é essa. Eu falei, nossa. E eu abri ela, né, lembrava assim, falei, nossa, é bem parecida com aquilo que eu falei. E eu até falei pro Bruno, eu tenho duas, eu não sei, eu tenho duas coisas aqui e tal, e o Senhor vai confirmar. E eu pedi para Deus, Deus, confirma, por isso que eu tô chorando. Falei, Deus, o Senhor confirma o que o Senhor quer que eu fale. Tá ali a minha anotação de quinta-feira e tá aqui no celular a outra anotação. E no momento da oração aqui, que eles estavam orando, pelos missionários e tal, isso veio bem forte o que era para falar. Então eu creio que o Senhor quer falar com alguém aqui nessa noite, amém? Quem está disposto a ouvir a voz do Senhor vai receber, amém? E me perdoem aqui se eu ficar meio trêmula, né? Porque é sempre um desafio. E eu chorei muito e agradeci ao Senhor. Eu falei, Deus, obrigada, porque o Senhor é fiel, né? E o Senhor trouxe exatamente a resposta que eu precisava. Então, vamos, eu sei que nós já oramos, né? Queria que você fechasse seus olhos e colocasse a mão no seu coração e pensasse o que o Senhor deseja falar. Fale, você tem coragem de falar para o Senhor nessa manhã? Fala comigo, Jesus. Fala ao meu coração. Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua casa, Pai. O Senhor tem nos levado a ser gratos, Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, Pai, por cada dia, por cada respirar, Pai. Onde existem muitas pessoas que não têm esse acesso, Pai, à tua palavra, onde existem muitas pessoas, Pai, que não têm condição de te ouvir, ou de estar numa igreja, Pai, nós temos um lugar onde nos reunir, onde compartilhar, ter comunhão com os nossos irmãos, com o Senhor, Pai. Nós somos gratos por essa oportunidade nesse dia. Fala ao nosso coração, Pai, que não, como foi orado aqui, Senhor, não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo através de mim. E Deus, da mesma forma que o Senhor já falou comigo, Deus, o Senhor também possa falar com os meus irmãos nessa manhã. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? 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 Então, nós já oramos aqui pelos nossos missionários que estão no campo. É um culto de missões, a gente geralmente pensa, né? Ah, os missionários, lindos missionários. E a gente sempre aprendeu que existem 3 formas, né, de nós fazermos missões, né? E é indo, né, como missionário no campo missionário, orando por eles, né, ou seja, intercedendo e contribuindo, né? Se eu não posso ir, eu posso orar, eu posso contribuir. Se eu não... Todo mundo pode orar, né, gente? Oração não é pesado para ninguém. E contribuir, às vezes você não pode contribuir muito, mas sempre a gente pode fazer algo. E quando a gente fala em contribuir, às vezes a gente sempre pensa contribuir no sentido financeiro, né? Mas existe uma forma de contribuir que é além do dinheiro, que é a gente contribuir com a nossa vida, contribuir com as nossas ações no nosso dia a dia. Então, eu queria compartilhar com vocês o tema que eu escolhi, né, para essa palavra, é sendo escolhido segundo o coração de Deus. E eu queria começar dizendo que você faz parte de um plano único do Senhor. Existe algo específico para nós que o Senhor desenhou para nós, específico e único, né, para cada um de nós. E eu queria compartilhar com vocês 2 versículos para provar isso, né? Jeremias 1:5, primeiramente. Eles vão colocar aqui? Que daí eu não vou ficar abrindo. Não. Jeremias 1:5. A gente vai ler junto. Deixa eu dar uma. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Deus está falando isso para Jeremias, mas ela é uma palavra que também vem ao nosso coração. E existe um salmo também, 139, que é muito interessante. Salmo 139, 16. Deixa eu só confirmar se é o 16.
Olha o que está escrito aqui. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então quer dizer que Deus já tinha escrito algo para nós antes de nós existirmos. Deus já tinha feito algo, uma história, né? Todos nós sabemos que o Senhor já tem o controle da nossa vida. Como que pode isso acontecer, né? O Senhor já preparar tudo, cada propósito, independente da circunstância que a gente vive, independente das coisas que nós passamos, porque todo mundo passa por circunstância, por provação, por um caminho às vezes que não é aquele que o Senhor queria e depois volta, mas tudo já está no controle, no propósito do Senhor para a nossa vida. E nós temos um propósito único para a nossa vida. Né? E o principal deles, né, tem um que é geral, é dar glória a Deus com a nossa vida, é glorificar a Deus com a nossa vida. E para isso nós vamos caminhar na história de 3 personagens bíblicos. Escolhi 3, tem mais com certeza, mas hoje a gente vai falar sobre 3 pessoas que foram escolhidas segundo o coração de Deus para um propósito específico, para um tempo específico. Então, primeiro, Davi, né? Lá em 1 Samuel 16, 7 a 13, vai contar a história do chamado de Davi para ser rei. Todo mundo conhece a história de Davi, né? Então, não precisa pôr lá, olha eu fazendo bagunça aqui. A história diz, né, resumidamente, que Saul ele era rei, mas ele desobedeceu ao Senhor, uma ordem do Senhor. Né? Ele fez algo que, né, ele não esperou o profeta chegar lá para tomar uma decisão. E a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se retira dele. E Deus fala para Samuel escolher um rei, outro rei, né? Ungir outro rei. E ele vai lá na casa de Jessé, o Senhor dirige ele lá à casa de Jessé. E ele vai lá e chama os filhos, e tem uns filhos bonitos, né? Altos, fortes, capazes, guerreiros. E não era nenhum deles, e daí ele vai lá, né? Samuel olha para Jessé e fala, não tem mais nenhum, será? Só tem esses, não tem mais nenhum. Daí, olha só, gente, um filho, né? Eu fico pensando a gente, né? Hoje, esse pai, né? Coitado, o Davi estava tão esquecido lá. Não, tem mais um, mas está lá no campo. Tipo assim, aquele lá não é para essas coisas. Porque olhando um padrão de rei na época, olhando para Saul, que era um rei forte, um rei robusto, todo mundo pensava que o próximo rei seria quem? Uma pessoa dessa forma, uma pessoa forte, robusta. E Davi era um pequeno pastor de ovelhas. Estava lá no pasto. Era pequenininho, como diz a Bíblia. Ele não era feio, né? Ele era estava na dele. Talvez ele não tivesse ainda treinado ou tido a mesma oportunidade que os irmãos para ser. Ele tinha outro propósito. Davi tinha outro propósito naquele momento. E é isso que eu queria dizer para você. Onde que o Senhor te encontrou? Porque Samuel encontrou Davi no pasto, né? Ele foi chamado lá do pasto cuidando das ovelhas. Ele estava pastoreando. Ele era pastor de ovelhas e estava trabalhando naquele momento na sua profissão. Então, qual era a função dele, o chamado dele naquele momento? Cuidar das ovelhas do seu pai. E ele estava fazendo aquilo que ele deveria fazer. Ele não estava fora do seu lugar de trabalho. E Deus encontrou ele lá. Então, onde o Senhor te encontrou? Agora veja, como a gente já falou aqui, os outros irmãos deles eram mais fortes, eram mais capazes talvez. Mas eles eram também para a profissão que eles tinham. Eles eram capazes para a guerra, eles eram guerreiros, os irmãos de Davi. Então, eles tinham se preparado para isso, certo? Mas por que então Davi ainda não era soldado? Por que será que Davi não foi? Será que ele não era capaz também? Será que ele não tinha o porte, talvez, que a gente, olhando pela palavra, talvez ele não tinha o porte para ser guerreiro mesmo, naquele momento. Por isso que ele não era um soldado, ele era um pastor de ovelhas. Mas ele estava no lugar onde ele deveria estar, né? Mas Deus tinha isso para ele naquele momento. E eu fico pensando, se ele fosse um soldado forte, valente, como os seus irmãos, como é que Deus seria glorificado através da vida dele diante de tudo que ele fez?
Como é que o nome do Senhor, né, a glória do Senhor seria tão... Hoje nós lembramos de Davi. O Davi, o pastor de ovelhas que lutou contra um gigante, que não aceitou a armadura, né? Não coube, a palavra diz que não coube a armadura de Saul nele. Ficou muito grande, ele ficou engessado com aquela armadura. Porque não era para ele. Mas naquela pequenez dele, naquela limitação dele, ele não foi na sua força, né? Ele foi na força do Senhor e venceu Golias. E a gente sabe a história, o que aconteceu. Mas o Senhor foi glorificado na vida dele. Talvez, se ele fosse já um guerreiro forte, será que teria todo esse impacto na nossa vida? Na história? Né? O Senhor seria glorificado, mas era isso que o Senhor queria ensinar naquele momento. Que Deus usa quem Ele quer, no momento em que Ele quer. Grande, pequeno, alto, magro, né? Forte ou não, porque a força não está no nosso braço, a força está no Senhor. E quando nós entendemos isso, a gente passa a fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Pequenos passos, pequenos sim para o Senhor. Porque a gente às vezes entra numa neura, não uma neura, mas num pensamento, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual que é o meu propósito? Você imagina algo, né? Qual que é o meu plano de vida? Você olha para os missionários, será que eu vou ser missionário? Você quer tudo escrito já. Aquilo que o Senhor já escreveu para a sua vida, você já quer ter o roteiro inteiro para saber o que vai acontecer. Né? Você já quer saber como é que vai ser, você quer ver o final já. Mas eu ouvi uma palavra esses dias a respeito disso, que o Senhor vai nos revelando aos poucos. A cada passo que nós damos, a cada sim que nós damos. Então nós não precisamos entender o final do plano. Nós só precisamos entender o que o Senhor quer de nós hoje. Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? Então eu faço e obedeço. Ouço e obedeço aquilo que o Senhor quer para mim hoje. Mas não tem nada a ver, parece. Mas só faça. E é essa direção que nós temos tido há já quase 2 anos, né? Porque a gente fica pensando muito, a gente se espelha em outras pessoas que estão lá cumprindo o seu propósito, estão vivendo de algo, estão não sei o quê. E a gente acha que, né? É isso, é aquilo, é aquele outro. Eu vou ser pastor, eu vou ser gerente, eu vou ser músico, eu vou ser, né? Se a gente pensa, vou ser missionário. E Deus quer que a gente diga sim todos os dias para Ele, para aquilo que Ele nos chamou. Então Davi tinha dito sim para o Senhor das ovelhas, no dia, né, para cuidar das ovelhas, e ele foi ungido rei, e passou muito tempo até ele ser ungido rei. Mas o que aconteceu quando ele foi ungido, até ele se tornar rei, né, foi nomeado rei? Quando ele foi ungido rei, a palavra diz que o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Não que o Senhor não estivesse com ele antes, mas o Espírito de Deus apoderou-se dele. Então, ele trouxe a capacidade que ele precisava para governar, para lutar até mesmo, porque depois disso foi que ele venceu Golias e ele foi conquistando aquilo que ele precisava fazer. Então, o Espírito apoderou-se dele. Aquele mesmo Espírito tinha saído do rei Saul, veio sobre Davi e capacitou ele para aquilo que ele precisava fazer. Então, eu vejo que muitas vezes a gente tem um pensamento, eu não sou capaz, ou então eu não sei fazer isso, ou então isso não é para mim. Mas a palavra de Deus diz que quando ele foi escolhido, a capacidade do céu, né? O Espírito Santo, que é o nosso amigo, né? Espírito Santo que está conosco hoje, capacitou para fazer aquilo que ele precisava fazer. E da mesma forma somos nós. Né? Da mesma forma como eu penso, nossa Deus, mas acho que isso não é para mim. Mas se o Senhor pediu para você fazer, faça, porque o Espírito de Deus vai te capacitar para fazer aquilo que você precisa fazer. Amém? Passando de Davi, nós temos Esther. E Esther mexe muito comigo. A história de Esther. A história dela está lá em Esther 4, do versículo 6 a 17. É o capítulo inteiro, mas mais específico do que nós vamos falar. Então, conhecem a história de Esther? Todo mundo? A rainha Esther, né? Maravilhosa, linda, né? A mais bela do reino. Quem era Esther? Órfã, perdeu os pais, criada pelo seu tio Mordecai, mas ela era fiel e temente a Deus e o seu povo, e talvez ela nunca imaginou ser rainha. Nunca pensou, porque o rei era casado, né? Então o rei tinha uma esposa, todo mundo sabe, né, que ele deu festas e banquetes, lá deu um BO lá que ela não quis ir no dia que o rei chamou, e o rei falou não, perguntou para
os seus colegas lá, para os orientadores, né? Para os ajuda, para os universitários, eles falaram assim, olha, ela não quis ir quando o senhor chamou, então é melhor que o senhor mande ela embora. Porque senão todas as mulheres do reino vão querer fazer isso com seus maridos, vão querer desobedecer, olha, né? É mais ou menos o grosso era assim. Né? Todo mundo vai se achar no direito de dizer não para o seu esposo. E era uma desonra, né? É uma desonra, né? Nós irmos contra aquilo que, né, o nosso marido, que é a submissão, né, que nós temos pelo nosso esposo. Se a gente também contraria assim, fez ele passar uma vergonha, o rei, né? E aí, dentro desse contexto mudou toda a história e veio uma oportunidade, né? Vejam as oportunidades. O rei convoca lá milhares de moças no reino, prepara elas durante 1 ano. E quem encontrou, né, na verdade, quem viu essa oportunidade foi ela? Foi o tio, que cuidava dela. E ela, obediente ao Senhor e ao seu tio, ela foi, se embelezou e diz que Esther achou graça diante do rei. E o rei se inclinou, né, depois em tudo que ela precisou fazer. E a graça dela não foi só a beleza, né, era o favor do Senhor sobre a vida dela. Então, de milhares de mulheres, Esther achou graça no rei. E tempos depois, o inimigo se levantou contra o povo de Deus. Por isso que eu chorei muito ali, né, na hora que a gente fala da igreja perseguida. Porque na história, muitas vezes nós vamos ver o inimigo se levantando contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. E isso não vai acabar até que o Senhor volte e acabe de vez com o nosso inimigo, né? E nós cantamos aqui, né? Perseguição não nos parou, Coliseu não parou a igreja e não vai parar. Mas mais uma vez na história, o inimigo se levantou contra o povo do Senhor através de Amã. E Esther estava no palácio, era rainha, tinha serviçais, ela estava comendo, bebendo do melhor, né? Servindo, né? Servindo não, sendo servida, sendo abanada. Eu fico imaginando na minha cabeça, né, aqueles negócios assim grandes que eles ficavam abanando as pessoas lá, né, que a gente via nos filmes quando era pequeno, né? E ela lá plena. E todo o decreto acontecendo lá, os judeus chorando porque tinha tido um decreto de morte para matar todos os judeus, não só Mordecai, mas todos o povo judeu. E Esther era o quê? Lá no meio deles, ela não tinha falado que ela era judia. Ela não tinha falado para ninguém. E aí o tio dela vai lá e manda uma carta para ela. Conta tudo o que aconteceu. Esther, foi emitido um decreto que para matar o nosso povo tinha um dia para matar eles, né? No 13º dia do ano tal, né? Todos os judeus vão ser mortos, tá? Todo o país está sabendo disso, né? Quem não for judeu e encontrar um judeu pode matar. E aí Esther, né? Linda e maravilhosa e formosa lá no seu lugar. Vamos ver lá, acompanhar a história. Ela fala assim, lá no Esther 4, do 6 ao 17, ela fala assim, tio, mas... daí ele fala, né, fale com o rei para ele revogar o decreto e tal. E ela fala, tio, mas todo mundo sabe que o rei só pode chegar diante do rei quem tiver sido chamado por ele. Se eu for lá sem ele me chamar, eu posso ser morta, né? E aí, né, tipo, se isentando. Eu tô aqui, mas eu tenho que esperar ele me chamar. Faz dias que ele não me chama. E aí, o que ele fala para ela? Esther, ele responde. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi feita rainha. Porque assim, se você não fizer o que tem que ser feito, do Senhor virá livramento para o seu povo. Mas você não vai escapar. Ele só deu uma chacoalhada nela, falou assim, ei, você está pensando que está fazendo o que aí? Que é a tua vida boa que você ganhou, né? Às vezes nós estamos na nossa vida boa, né? O Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá um bom trabalho, uma boa família, uma boa condição. Nós estamos lá, né, trabalhando e não tem nenhum problema disso, porque o Senhor é Ele quem nos dá tudo o que nós temos, usufruir daquilo que nós temos. Temos lá, né, nossa vida boa, vamos dizer assim. Não temos, na verdade, independente de condição financeira, nós temos uma vida boa, né? Olhando
para tudo que nós temos visto lá fora, olhando lá para a Guiné-Bissau, que eles comem, às vezes, uma refeição, e a refeição não é o que a gente come, arroz, feijão, e uma carne, ou um macarrão, uma salada, não. Eles comem uma papa assim, de farinha, às vezes é arroz, às vezes é farinha, com água, com óleo. Não é uma comida, não é comida para nós. E eles comem aquilo com alegria, né? Um pote assim, os pastores ali de Guiné-Bissau que fazem. Às vezes, gente, não é todo dia, não. E a gente tem uma vida boa. Então, a gente está na nossa vida boa, confortável, né? A gente está ali, tipo, Deus, e daí existe um decreto aí fora contra o povo de Deus, contra o propósito de Deus, que vai contra os princípios da palavra. E a gente está, não, deixa que é problema dos missionários, né? Eles que precisam pregar. Não, é o pastor que está lá no púlpito, ele que tem que ir atrás. E você está nesses lugares. E quando a gente fala em missões, muitas vezes nós falamos nas áreas da sociedade, né? Que estamos inseridos. E é nesse ponto que eu tenho falado muito, porque Deus nos chamou para algo aonde nós estamos. Eu não preciso sair do meu trabalho para fazer missões. Eu não preciso sair, largar lá do meu trabalho, largar da minha profissão. Não, agora eu preciso abandonar tudo e ser integral na igreja. Se o Senhor tem um chamado para você nessa área, amém. Faça isso, né? Seja um missionário, largue tua vida, né, que você tem. Se o Senhor te chamou para isso, faça isso. Mas se o Senhor não te chamou para isso, você é um missionário onde você está, né? E o que nós temos feito em relação a isso? Nós temos usado o nosso lugar de trabalho para ser missionários, né? Para fazer o que temos que fazer. E aí diz que Esther fala assim, então tá bom, tio. Reúna o povo lá, faça um jejum de 3 dias, orem, me ajudem em oração, porque eu vou falar com o rei. Então, eu vou arriscar a minha vida. E a palavra de Deus diz que eles fazem isso, oram, e todo mundo sabe a história, que ela encontra favor, o rei abaixa o cetro, deixa que ela venha, não mata ela, e o Senhor traz livramento para o povo através da vida dela. E mesmo que ela não tivesse cumprido, ela feito isso, o Senhor já tinha dado livramento para o povo. Mas o Senhor queria ser glorificado através da vida dela. Então eu não posso me isentar daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Porque o Senhor vai dar livramento. O Senhor vai nos livrar, a palavra dele é essa, né, para a nossa vida. Só que o Senhor quer ser glorificado através das nossas vidas. Do nosso sim para o Senhor, aonde nós estamos. E é muito interessante que nosso último personagem vai falar do nosso Redentor, né, que é Jesus, que abriu mão da sua glória para nos salvar e para cumprir um propósito. Então você veja, quem era Jesus? Às vezes a gente pensa, né? Jesus, homem, veio como homem, passou tudo. Mas você pensa quem era Jesus? Onde que ele estava? Vocês já ouviram alguns testemunhos que tem gente que morre, vai para o céu, né? Visita o céu, daí está lá em coma, daí não quer voltar? Já ouviram pessoas que falam, relatam isso veridicamente, né? Porque tem gente que não. Por quê? Não queira voltar? Por quê? Por que será que a pessoa não quer voltar? Né? E Jesus, ele era esse. Jesus estava lá no céu. Ele era rei. Né? Ele estava com seu pai lá no céu. E ele se fez carne. E veio para quê? Cumprir um propósito que Deus tinha estabelecido para uma pessoa. Não, para um povo, para todos os povos, que somos nós. Se Jesus não tivesse aceito, fico pensando às vezes assim, né? Não sei se a gente deveria pensar isso, mas e se Jesus tivesse dito não? E se Jesus tivesse falado, não vou fazer isso, não quero morrer lá. Se naquele dia que ele orou para o Pai e pediu, Deus, aparta de mim, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Se ele não tivesse falado isso, ele tivesse falado assim, Deus, afasta de mim esse cálice, que eu quero ir embora. O que seria de nós? Deus teria provido o livramento, com certeza, eu imagino. Só que esse era o plano. Esse era o plano perfeito. Jesus era o plano perfeito. E ele entendeu o papel dele nisso. Ele entendeu a necessidade dele passar por tudo que ele passou, para que nós entendêssemos que nós também pudéssemos passar. Agora, o que é que você está disposto a abrir mão?
para dar continuidade a esse plano, porque o plano de salvação todos nós conhecemos. Jesus veio, passou, morreu, sofreu, né? Tudo, ele passou por tudo. Ah, mas Jesus não sabe não passou pelo que eu passei. Jesus passou por tudo. Ele teve medo, ele chorou, ele teve fome, ele teve sede, ele teve problemas de relacionamento, ele foi traído, né? Então Jesus passou por tudo para dizer para nós que é possível, né? Você cumprir, mesmo passando por dificuldades. E as dificuldades vêm, gente. E vem para quê? Para nos tentar tirar do propósito. Tudo que vinha na Bíblia direcionado a Jesus, né? Relacionado a Jesus, lá o diabo vinha e tentava. Ah, daí tinha uma traição. Aí tinha outro lá que Jesus curava, nem voltava para agradecer. A gente lê e não percebe nas entrelinhas que são situações que nós passamos todos os dias. Né? São problemas, são coisas que se levantam para quê? Para tentar nos paralisar, para tentar nos impedir de fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Agora, nós precisamos abrir mão de alguma coisa para dar continuidade, porque Jesus cumpriu o propósito dele. Nós só estamos aqui por causa disso. E as outras pessoas que não estão aqui ainda? E as outras pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor, e elas não vão ser alcançadas por um missionário que vai aparecer na frente delas lá, é você. É você que está lá na tua empresa. É você que está lá na escola, na faculdade. É você que está lá, né, na sua casa, na sua família, que tem alguém que não conhece ao Senhor Jesus. Nós somos responsáveis por dar continuidade disso. Nós temos algo que o Senhor plantou, independente de idade, de tempo, de situação. Nós temos visto tantas coisas no mundo, como eu já falei aqui, tentando nos tirar. O Bruno falou aqui do islamismo, e é muito sério, eles têm implantado escolas nos países. Eles estão ensinando crianças, doutrinando crianças. Eles ensinam, eles incentivam, né, pastor, as pessoas a terem filhos. Muitos filhos. Para quê? Para ensinar a religião deles. Para instruir eles na religião. Os islãs, né, e os extremistas, né, para matar outras pessoas que não partilham da mesma fé. E nós estamos o quê? Nós não queremos ter filhos, né? Estou falando mentira? Não, eu só quero ter um. Ai, misericórdia. Estou falando que eu só tenho um. Né? A gente já pensa 2, 3 vezes antes de ter outro, porque é difícil. Enquanto eles estão lá, ó, tendo filhos e filhos e filhos, pensando no futuro. Ah, mas é difícil ter filho no dia de hoje. É difícil? Difícil é ficar sem Jesus, né? Difícil é ter filho que não entende a palavra, mas não somos nós. Eu falei, até engraçado, eu falei para uma amiga esses dias, não posso tirar. A gente não nasce mãe, né? A partir do momento que você tem um filho, parece que o Espírito Santo vem realmente e nos capacita para aquilo. A gente aprende todo dia. Então, existem pessoas que têm um propósito mesmo de ser mãe. Eu falo, meu Deus, existem pessoas que nasceram para isso, né? Glória a Deus. Porque tem um dom especial. Todas as mães têm, mas tem pessoas que são mais, né? Tipo, é isso mesmo. Eu falo da minha cunhada, né? A Tessia, ela é casada com o meu irmão. Eu fico boba o jeito que ela cuida das meninas. E faz bolo, põe as crianças para fazer bolo, para não sei o quê. E fica junto. E hoje as crianças foram fazer bolo. Hoje nós vamos fazer bolacha. Hoje nós vamos... Tudo bem, tem gente que, né, que tem essa disponibilidade, que gosta, né? Tem gente que não, que só cria o filho, né? E brinca, dá o seu tempo para o seu filho ali. Mas eu falo, gente do céu, e leva. Não pode ficar sem ir no parque, não pode ficar sem, né? E a gente, às vezes, até eu aprendo com isso, né? Porque a gente pode fazer mais. Mas, enfim, não sei nem porque eu estou falando isso aqui. Não estava aqui no script, né? Mas eu estou falando de você fazer o que você tem que fazer bem feito. Seja ser mãe, seja ser dona de casa, seja ser empresário, seja ser um funcionário, né? Seja ser filho, né? E nós precisamos saber o que nós precisamos abrir mão para cumprir esse propósito que o Senhor nos deu. Você está fazendo aquilo que o Senhor pediu que você fizesse? Você tem certeza? E eu vou falar para você, não é difícil. É só você dizer sim quando o Senhor te pedir para fazer algo. Agora, né? Igual eu disse sim, assim, pro Bruno. Para mim é muito difícil, gente. E eu achei que o Senhor não queria que eu falasse sobre isso, mas vou falar. Porque essa parte não estava nessa, estava na outra. E falando em coisas que nos impedem de cumprir o nosso propósito,
Desde pequena eu ouvi isso da minha mãe, que eu fui escolhida desde o ventre. Minha mãe sempre orou por mim e falava: você foi escolhida desde o ventre da tua mãe. E as palavras eram sempre essa que vinham para mim. E Deus sempre me deu várias palavras a respeito daquilo que Ele queria para a minha vida. E sempre confirmando, né, as coisas que Ele queria fazer. E eu tenho visões, assim, né, tipo, não visões, eu sou... Às vezes vem coisas na minha cabeça, não sei se alguém mais é assim, mas existem umas coisas na cabeça que eu me vejo em lugares, assim. Eu me vejo em alguns lugares, eu me vejo fazendo algumas coisas. E aquilo assim, eu falo: Deus, isso é do Senhor ou é de mim? Isso é do Senhor ou é de mim, né? A gente tem que provar também. E eu tive várias confirmações a respeito disso. Mas uma bem específica não foi de pessoas do meu convívio. Quando eu perguntei para Deus, então isso foi tipo assim, o tapa na cara, né? É isso mesmo, porque não que eu não queria ouvir, mas às vezes, né, mãe, um amigo, não sei o que vem orar por você, você fica ali, né, tipo, beleza, Deus, eu sei que é, mas, né? Enfim. Aí eu pedi essa confirmação para o Senhor e veio muito forte, tipo, né, o que era e tal. E eu falei: então tá bom, Deus, eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei eu sei o que é, mas eu vou dizer os sims que o Senhor precisa que eu diga no dia a dia. Mas antes disso, logo depois que eu tive o dom, um ano mais ou menos depois, eu estava passando uns momentos difíceis assim comigo mesma, e eu achei que eu estava em depressão pós-parto, depressão pós-parto tardia, né? E aí eu comecei a fazer terapia lá e conversar com o psicólogo, e não era isso, era ansiedade. Eu falei: capaz ansiedade, né? Eu tô com depressão, não é ansiedade. Eu querendo dizer pro médico o que eu tinha. Mas tipo assim, não levei muito a sério isso, porque quando você faz terapia já ajuda bastante, né? Então eu conversei ali mais um pouco com o psicólogo, e estava tudo bem, algumas coisas se encaixaram e ficou tudo bem. E eu, beleza. Que legal, tô bem, tô ótima, que ansiedade, nada, né? E passou um tempo, eu vou pôr o óculos, gente, porque eu não enxergo muito bem de longe. E passou um tempo, eu comecei a ter algumas crises, assim, bem nos lugares onde eram meus lugares de cumprir o propósito. E foi uma vez muito forte, depois, e aquilo estava começando a me paralisar, assim, de eu não querer fazer mais. E eu lembro que eu falei para minha cunhada um dia, eu falei assim: olha, eu preciso que você me tire, né, dessa função, eu não quero, me dar um tempo, eu não posso porque eu não estou bem, não consigo, não estou conseguindo lidar com isso. Paralisada, né, com aquilo. Até que depois dessa resposta e tal, um momento de oração, e um dia eu estava num seminário, o ano passado, ano passado eu acho. E eu estava sentada assim, era um café de pastores, lá na primeira igreja. Não sei se o senhor estava da Lindsay. A Lindsay Coyle, que ela estava lá. E ela ia orar. E ela falou assim: eu quero que você venha e peça para o Senhor o que você precisa. E eu estava tão assim, tipo: Deus, eu não sei o que eu preciso de tanta coisa, né? E ela falou para pedir uma coisa. Eu falei: olha, Deus, eu vou ser bem sincera para o Senhor, eu não sei o que pedir para o Senhor nessa manhã, mas eu vou e eu quero que o Senhor me fale. Não vou pedir nada, eu só vou receber oração. E eu não tinha intenção mesmo de ser ministrada por elas, né? Todo mundo queria, né? Imagina, um pregador de fora e tal, né? Abençoado demais. Mas eu falei: Deus, independente, eu só quero que o Senhor me dê o que eu preciso. E eu falei isso para o Senhor, não quero pedir nada. E eu fui lá para frente e eu tinha uma coisa no meu coração, que um pastor iria orar por mim. Daí eu falei: nossa, mas eu queria que elas, né? Eu falei: vamos ver, né? Vai que elas orem. E eu estava bem no canto, assim, da parede, do púlpito, assim, da descida das escadas. E elas desceram reto e passaram, assim, né? Daí eu olhei assim e falei: beleza. Fechei meu olho e fiquei ali. Falei: Deus, o Senhor sabe o que eu preciso. E eu não pedi nada mesmo, gente. Nada mesmo, de verdade. Nem essa questão da ansiedade, não falei nada para o Senhor. E o pastor veio orar por mim, inclusive esse pastor que eu tinha no meu coração que ia orar por mim, e ele veio e ele orou exatamente sobre a ansiedade. Ele só orou sobre isso. E ele, né, me deu uma palavra que eu estaria sendo curada naquele dia. E naquele dia, aí eu tomei posse daquilo. Falei: tá bom.
eu tomei posse daquela cura. Eu falei, Deus, eu não aceito. Porque realmente, gente, eu estava nos lugares e eu queria sair correndo. Quem tem crise de ansiedade sabe como é que é. Não cheguei a tomar remédio, a passar né, porque eu resisti bastante, mas eu estava me paralisando. E eu fui curada e desde aquele dia eu nunca mais tive. Uma vez tentou me dar de volta e eu falei, não, eu já recebi a cura. Eu não vou voltar atrás, né? Não vou sofrer mais com isso, porque o Senhor já me curou, eu tenho essa palavra em nome de Jesus e vou continuar. E eu contei esse testemunho uma vez na igreja, né? E uma pessoa veio no altar chorando e falou que passava por isso, remédios pesados há muitos anos. Eu fiquei até em choque, né? Porque a gente não sabe muito como lidar. E ela não queria mais e eu orei por ela. Na outra semana ela veio e me trouxe a receita. Ela falou assim, eu estou entregando minha receita aqui no altar. Eu vou entregar minha receita, eu não vou mais tomar meus remédios. Eu falei, misericórdia. Né? Um peso, uma responsabilidade. Você falar assim, não, mas como é que é isso, né? Um voto. Eu falei, você tem certeza? Não, eu não vou tomar mais. Os remédios eu não quero mais. Eu falei, meu Deus, me ajude, porque eu não quero, de repente, incentivar a pessoa a largar tudo, né? Porque a gente sabe, se tem que tomar remédio, tem que tomar remédio, é certo, é certo. Mas ela fez um voto com o Senhor, ela recebeu aquela palavra. Gente, ela é outra pessoa. E eu olho para ela todos os dias, sempre pergunto para ela, falei, e aí? Tô sem remédio, faz quase um ano. Ela não toma mais remédio para ansiedade. Ela entregou aquela receita, eu falei, meu Deus. E eu orava por aquela receita, eu falava, Jesus, ajuda ela, porque é muito difícil às vezes você sair da medicação, né? Então eu vejo que aquilo que a gente passa na nossa vida é para também curar outras pessoas. A gente não entende às vezes porque está passando por um problema. E eu falo que a circunstância, o mal, isso sempre vai existir na nossa vida. O problema sempre vai existir, algo de repente que você nem imagina sempre vai existir, assim como as outras coisas boas. Né? As dificuldades que nós passamos não é tipo, Deus, eu estou na igreja, então estou passando dificuldade. É porque nós temos um propósito e aquilo vai ajudar até no nosso propósito. Né? Então nós precisamos entender isso nas nossas vidas. Que pessoas estão precisando daquilo que nós carregamos. Pessoas estão precisando de Jesus aonde você está. E às vezes a gente fica tão apagado, né, no nosso problema. Não, eu não vou fazer porque eu estou passando por isso. Eu não vou mais me dispor na igreja porque eu estou numa dificuldade. Eu estou passando por um problema. Pegue esse problema, né, e entregue ao Senhor e faça o que Ele te direcionar a fazer. Né? E use, né, peça do Senhor a força para que você possa lutar e vencer. Porque eu sempre ouvi e é bíblico, né? Quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida de você. Então, decida entregar a sua vida a Deus. Eu estou passando por isso aqui, mas eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Né? E Ele vai te dar o suporte que você precisa. Ele vai dar a graça que você precisa. Ele vai dar a força todos os dias. E não é lá na frente, é hoje. Esquece lá na frente como é que vai ser. Às vezes a gente fica tão preocupado como é que vai ser, como é que vai acontecer. Não se preocupe lá na frente. Preocupe hoje em você fazer aquilo que Ele quer que você faça. E eu queria compartilhar, né, então, aqui uma boa notícia para nós. Qual é a boa notícia dentro de tudo isso? Lamentações 3, 22 a 25. Pode colocar lá para nós? Lamentações 3, 22 a 25. Graças ao grande amor do Senhor que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Então é por Ele que nós podemos fazer todas as coisas. Todos os dias a palavra de Deus diz que as misericórdias deles se renovam, né? A tradução diz que elas se renovam a cada manhã. Então é um dia depois do outro. Nós não podemos viver, né, pensando, amanhã, hoje, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a nossa vida e nos deram uma nova oportunidade. E Jeremias 1,5 já diz, né, que Ele nos chamou para um propósito. Então, Ele quer se manifestar através da vida, da sua vida. Assim como Ele quis se manifestar através da vida de João Batista, de Esther, que nós falamos aqui, de Davi, de Samuel, que ouviu a voz de Deus,
da Bíblia, que nos ensina, né, dos nossos pastores, dos nossos líderes, e pessoas que talvez você até admira. A gente segue pessoas, admira pessoas que estão, né, cumprindo o seu propósito. Ele também quer se manifestar através da sua vida. Amém? Deus pode fazer o que Ele quiser na sua vida para que você cumpra o propósito que Ele tem para a sua vida. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Todo mundo já recebeu o Senhor Jesus aqui? Todo mundo tem o Senhor Jesus no seu coração? Alguém nunca confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém que nunca fez uma oração, Deus, eu te recebo, eu confesso Jesus? Não, todo mundo, né, recebeu Jesus. Então a Bíblia diz que todos que recebem Jesus são filhos de Deus. E quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E é Ele que vai nos dar capacidade para fazer aquilo que nós precisamos fazer todos os dias. Amém? Às vezes você pode pensar, então, por que tem dia que eu erro? Por que tem dia que eu estou cansado? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade, como nós falamos? Tudo isso faz parte. Tudo faz parte. A palavra de Deus diz, em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Então até as coisas ruins vão cooperar para o seu bem. Porque nós precisamos olhar de outra perspectiva, né? Nós precisamos ter um outro olhar. E nós precisamos alimentar o nosso espírito. A diferença é essa. O que nós alimentamos mais? Nossa carne ou nosso espírito? Eu alimento mais o meu problema ou a força que o Senhor vai gerar em mim através desse problema? Nós precisamos entender que, independente da circunstância, você foi escolhido para esse tempo. Nós fomos escolhidos, nós estamos aqui nesse ano, nesse tempo, nós somos essa geração, né? Tem hoje em dia a geração Y, Z, agora tem a pós-Covid, né? Você foi escolhido para esse tempo. Você, né? Esther, né? Nos colocamos no lugar de Esther aqui. O Senhor vai dar livramento para o povo dele. O Senhor vai usar pessoas para serem alcançadas, né? Para alcançar pessoas. Mas nós temos um único e exclusivo propósito que o Senhor nos chamou. Quando Ele nos chamar, que nós cantamos aqui que Ele vai voltar. Ele vai pedir que a gente apresente a mão, né? A gente fica imaginando, apresente suas mãos, apresente suas obras. E a gente vai dizer, Jesus, eu cantei, eu orei, eu expulsei demônio. E daí Ele vai perguntar assim para você, e o que eu te pedi para fazer? Você fez? Será que aquilo que você está fazendo hoje é o que o Senhor te chamou para fazer? Eu não quero que você largue tudo, né? Eu não quero também botar dúvida no teu chamado. Mas é só incentivar, né? E a você olhar para aquilo que você está fazendo e ter certeza que é Deus que te pediu para fazer isso. Porque existem coisas que nós fazemos que Deus não nos pediu para fazer. E aí a gente carrega com peso. Daí a gente carrega com dificuldade, né? Ai, está muito pesado. Ai, está difícil ser crente. Ai, que não... Então você está fazendo alguma coisa errada, meu querido. Porque aquilo que o Senhor nos chama para fazer não é pesado. Quando nós fazemos, até ali hoje, não sei se foi de manhã ou ontem que o pastor postou ali um status. Quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né, nós fazemos com alegria, mais ou menos isso, né? Ele postou ali. Você faz leve, você cumpre com prazer, porque é Deus que te capacita para fazer. Então é uma reflexão para nós nessa noite. Eu queria fazer 3 orações para que nós pudéssemos encerrar. E eu queria que nós pudéssemos refletir nessa palavra. Feche seus olhos, ainda sentado mesmo. Mesmo que você já tenha feito essa oração, eu queria que todos orassem comigo. Que é aquela oração que nós reconhecemos o Senhor Jesus. Realmente. E talvez você já tenha feito, mas talvez não pensando dessa forma. Que você possa fazer de todo o seu coração. Senhor Jesus, eu declaro que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu recebo a tua graça e o teu perdão. Senhor Jesus, tu és o único que pode me salvar. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. E que eu possa viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Com seus olhos fechados ainda, eu vou perguntar mais uma vez se alguém que está aqui fez essa oração talvez pela primeira vez. Você nunca tinha feito uma oração dessa de entrega. Queria que aonde você estiver,
se você pudesse erguer sua mão. Amém. 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 Glória a Deus. Continue com seus olhos fechados. Amém. Mais alguém? Nós temos uma pessoa. Alguém vai orar com você. Eu queria que um líder pudesse orar. Ali, por favor, os diáconos já viram. Você vai receber uma oração nesse momento. Amém. A segunda oração que eu queria fazer, ainda com seus olhos fechados, é você que sabe, diante dessa palavra, que não está cumprindo o seu papel no lugar onde Deus te colocou. Você está lá e está só vivendo. Talvez as pessoas lá nem sabem que você é cristão, ou sabem, te pedem oração, mas você só fica lá na tua. E você nessa manhã entende que precisa, mudar, que precisa fazer mais. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e nós vamos orar. Amém, Pai, eu coloco os teus filhos aqui, na tua presença. Deus, nós sabemos que o Senhor nos chamou para algo específico, Deus. E é o Senhor que nos capacita para fazer aquilo que nós precisamos, não nós. Então ajuda, Deus, os teus filhos nessa manhã. Esses que estão aqui, Deus, entendendo que tem algo a mais para eles fazerem, Pai. Que o Senhor dê direção, que o Senhor dê graça, que o Senhor abra os olhos deles, Pai, para que eles possam saber o que fazer, quando fazer, Pai. Deus, que eles possam entender e ouvir todos os dias a Tua voz, Pai, direcionando, Senhor, que lá onde eles estiverem, seja em suas casas, nos seus trabalhos, na escola, ó Deus, na faculdade, Pai, eles possam fazer a diferença, Seu nome seja glorificado, Senhor. Que eles possam viver para a Tua glória, Senhor. Deus, que eles possam, Deus, alcançar pessoas através das suas atitudes, Pai. Deus, talvez pelo simples fato, Deus amado, de não se corromper, pelo simples fato que nós ouvimos aqui de não falar mal, de não compartilhar de coisas que não são da Tua palavra, Senhor. Que as pessoas possam olhar para eles, Pai, e ver a diferença no Senhor Jesus e querer o Senhor Jesus, Pai. Ajuda-os, Pai, nas mudanças que eles precisam fazer. Ajuda, Pai, naquilo que eles precisam abrir mão, até mesmo, Pai, para cumprir esse propósito, Senhor. E que, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que já está com eles, Pai, possa produzir, Pai, tudo que eles precisam, Pai. Ó Deus, para o Teu propósito se cumprir nas suas vidas. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor Jesus. A terceira oração que eu quero fazer aqui, para encerrar. Eu queria que todos se colocassem em pé nesse momento. Você sabe que já está fazendo a diferença. Você fala, Deus, eu já estou cumprindo, eu estou fazendo, o Senhor sabe do meu coração. Mas você sente que precisa fazer mais. Existe algo queimando no teu coração e você precisa fazer mais. E aqui eu coloco você que, como o Bruno falou, tem um desejo de ser um missionário. De verdade, não de verdade, mas de sair da sua vida e ir para o campo missionário. Você que precisa dar um passo, você sabe que você tem que fazer mais. Fala, Deus, eu já estou fazendo, mas eu tenho algo a mais que o Senhor quer de mim. E ou você não sabe, ou você talvez realmente sabe que você tem um chamado missionário e quer cumprir, mas não sabe como. Eu queria que você desse um passo aqui na frente. Um passo de fé. Fala, Deus, eu preciso fazer mais. Independente se você quer ser um missionário ou não, mas você já está cumprindo o teu chamado e você precisa fazer mais. Deus, eu preciso fazer mais. Então dê esse primeiro passo de fé e vem aqui à frente, nós vamos orar. Amém? Se você está no banco, estenda as suas mãos. Não fique com medo. Se o Senhor te pediu para você fazer mais, venha. Se o Senhor te pediu para você ousar mais nele, venha. Porque Ele vai te fortalecer, vai te capacitar. Amém? Pode vir, nós vamos orar. E se você sentir esse desejo no seu coração, Pai, nós colocamos os Teus filhos aqui nessa noite, nessa manhã. Deus, eles entendem que tem um propósito, eles têm cumprido o Teu chamado, eles têm ouvido a Tua voz também. Deus, mas nessa manhã eles entenderam que existe algo mais para eles fazerem. Existe algo a mais que eles precisam fazer, Pai.
Ah, Deus, nós te pedimos nessa manhã que o teu Espírito Santo venha, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Ah, Deus, que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus, que toda dúvida caia por terra em nome de Jesus. Se mostre a eles, se revele a eles, Pai. Deus, traga palavras de direção naquilo que eles precisam fazer, Pai. Deus, traga pessoas, Deus, que vão olhar para eles e dizer o que eles precisam fazer como confirmação do que o Senhor já colocou no seu coração, Pai. Usa, Senhor amado, nessa manhã. Deus, usa os pastores deles, a liderança deles, Pai. Oh, Deus, com olhos especiais do teu propósito sobre a vida dos teus filhos, Pai. Deus, que eles recebam a tua palavra, a tua direção, Deus. Ah, Deus, que nada impeça o teu mover através da vida deles, Pai. Deus, se existe algo que eles precisam resolver, abandonar ou consertar antes desse propósito, Senhor. Que o Senhor traga a existência, a provisão. Que o Senhor traga a existência, a direção. Que o Senhor traga as oportunidades que eles precisam para fazer esse a mais que o Senhor está chamando, Pai. Oh, Deus, e nós te agradecemos nessa manhã, Pai, pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu confronto até mesmo com as nossas vidas, Pai. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, nos dado oportunidades, Deus, de alcançar pessoas através, Pai, do Evangelho, através da tua palavra. Nós pedimos nessa manhã, Deus, usa-nos para a tua glória. Usa-nos para a tua glória. Você pode pedir isso nessa manhã para o Senhor. Jesus, usa a minha vida para a tua glória, Pai. Nós queremos amar ao Senhor todos os dias, Deus. Nós queremos glorificar ao Senhor, Deus. Mesmo nas nossas dificuldades, mesmo, Pai, naquilo que é difícil para nós, Deus. O Senhor quer ser glorificado, então nós estamos aqui, Jesus, nessa manhã, e nós entregamos tudo ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar. Queria passar a palavra. Obrigada, gente. Deus abençoe.